Bom, aqui nós estamos com o podcast de hoje, A Conta Não Fecha. Exatamente, Bispo, e iniciando essa programação aqui no nosso canal do YouTube, essa novidade, né, Bispo, que agora nós temos, que é um canal aqui no YouTube, e aproveitando já, Bispo, pedir para essa pessoa, para ela se inscrever no canal, né, para que ela fique sabendo das novidades, e também ela deixar acionado lá o sininho, para quando tiver novos programas, novas postagens, ela também já receber. E ela pode já também compartilhar com um familiar, porque o tema de hoje é muito forte. Jogos de azar e prisão financeira. É um tema muito polêmico e um tema que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem tentado de todas as formas, de todas as maneiras, tentar descobrir a mente, a cabeça de um viciado. E quando nós falamos de viciado, nós podemos aí estender um leque, abrir aí o horizonte e mostrar que o vício não é só a pessoa que está usando o entorpecente, ou uma bebida quente ou fria, ou a pessoa que está sendo manipulada pelos traficantes, por aqueles que induzem ser usuários. O vício vai muito além. Exatamente, Bispo. O vício hoje, ele se expandiu tanto que com um celular na mão, a pessoa mergulha nesse vício. Hoje nós temos visto pessoas que estão perdendo cada vez mais em apostas, em jogo do tigrinho. Aliás, é o que nós agora observamos, aquele rapaz falando, perdi a dignidade, perdi tudo por causa de um jogo, de uma aposta online. Nós temos visto, né, Bispo, quantos casamentos foram destruídos por causa de apostas online? Quantas pessoas mergulhadas na falência financeira? Quantos empresários estão perdendo tudo cada vez mais por causa de apostas? Eu estava vendo um vídeo de um rapaz e ele falando assim, não, para a pessoa que é viciada, ok, isso é ruim, mas para quem joga descontraído, é só uma descontração. Mal sabe ele que ele está viciado e não sabe. Nós vamos agora com participações de pessoas que vai falar a respeito disso, né? Jogos de azar e prisão financeira, e daqui a pouco nós voltamos com todos vocês. Um jogo que vem despertando a atenção de muitos. Os links divulgados na internet levam à jogatina. São verdadeiros cassinos virtuais, onde é possível fazer todo tipo de aposta, desde jogos simples, como tigrinho e aviãozinho, até opções mais arriscadas, como foguete. Parece até um sonho. Apostou, ganhou. Nossa equipe foi às ruas para ouvir a opinião das pessoas sobre esses jogos online que prometem ganhos fáceis. Vocês já ouviram falar no jogo do tigrinho? Já. E aí, o que você acha? Rapaz, é viciante, mas não dá pra jogar não. Nunca jogou? Já joguei, mas viciei, eu parei. A experiência não foi boa não, que eu perdi quase tudo, né? Você perdeu quanto pro jogo? Muito dinheiro. Você consegue quantificar o valor? Uns 20 mil reais. Eu me senti arrasado, né? 20 mil reais foi o valor perdido na aposta. Nas ruas, não foi difícil encontrar pessoas que tiveram ou conhecem alguém que teve experiências ruins com esses famosos joguinhos. A pessoa às vezes está com o dinheiro ali contado para pagar uma conta, alguma coisa, vai lá e joga, acaba perdendo tudo. Eu tenho uma prima mesmo que gosta muito desse jogo. Para quem ganha é um vício, para quem joga por prazer é uma diversão. Isso é coisa do inimigo, filho. Que jogo nenhum presta. Você acredita que os jogos online que prometem dinheiro rápido e fácil são apenas um passatempo inocente? Ou, na verdade, representam um risco disfarçado por trás de sua aparência colorida? É forte, né? Quer dizer, cada pessoa tem uma opinião. E é bom salientar, você que está vendo esse podcast, você que está participando pelo YouTube, que é
uma novidade aqui, porque esses programas que eu, o pastor Tailã, o pastor Saile, iremos aqui debater e discutir, nós iremos falar de vícios. Voltando algumas palavras atrás, é trazer para você à baila que o viciado ele tem solução. Ele tem solução, né, bispo? O que ele precisa é só reconhecer também isso. A gente sabe que não é fácil, mas se ele parar para se... Tipo, eu preciso de ajuda. Certamente ele vai ter essa ajuda e certamente ele será livre. E uma coisa tão forte, eu falando de ajuda, um estudo com mais de 3.000 familiares, como isso é forte, de dependentes químicos, podemos aí abrir um leque aqui, todos os sentidos, mostrou o profundo impacto, Tailã, da dependência da família, que eles são os codependentes, né? Enquanto outras pesquisas apontam que pais de dependentes apresentam níveis significativamente maiores de rejeição em relação aos filhos quando comparados à população geral. Forte, né? O senhor vê que é notório que ele não sabe como lidar. A família não sabe como lidar, a família está preocupada. Eu conversava com uma pessoa esses dias, bispo, me fez lembrar agora, ele tem muitos funcionários. Só que um funcionário dele, ele se comprometeu em não dar o valor do aluguel na mão dele. E ele paga diretamente o aluguel desse funcionário porque a esposa pediu, por favor, o senhor pode pagar diretamente o aluguel, porque se o senhor der na mão dele, ele vai perder tudo. O vício em apostas está associado ao aumento de conflitos familiares, separações, é aquilo que o senhor estava falando, isso é forte, perda de patrimônio, comprometimento de renda destinada às despesas da casa. Segundo especialistas em saúde mental e economia, o impacto é maior entre famílias de baixa renda, com aumento significativo da inadimplência, do uso de crédito e da dificuldade para quitar dívidas. Isso é forte. Jogos de cassino online, como o popular jogo do tigrinho, esse é forte. Né? Esse é o mais popular, né, bispo? É o mais popular. Porque está ao alcance. Ela vai aqui na loja de celular e ela acaba baixando. Eu me lembro uma vez que o senhor estava debatendo na rádio e o senhor me fez lembrar de uma frase, Tailã, muito forte, que eu disse uma vez: o celular me leva a qualquer parte do mundo. E essa pessoa, é como o senhor sempre fala, né, bispo? Ela está aqui. Ela pode estar no Brasil, ela pode estar... Mas o celular leva ela em qualquer parte do mundo. O celular traz tudo à mão dela. E um desses problemas, uma dessas crescentes, é o vício. Que a um clique, a um toque, ela está dentro de um jogo e perdendo tudo. Eu me lembro, bispo, eu me lembro de uma pessoa que ela gastou tudo que tinha no cartão de crédito e, desesperado porque queria jogar mais, ela ainda foi pegando cartões emprestados, como se fosse fazer uma compra, mas ela estava jogando. E se você está passando isso com um familiar seu, escreva aqui abaixo nos comentários. Pode escrever no anonimato, não precisa falar o teu nome, e nós estaremos aqui enviando para você uma palavra de motivação, orientando como você pode ser livre ou fechar essa conta de vez, mas ter uma conta aberta. Vamos a mais opiniões? E já voltamos aqui comentando, aliás, eu vou falar de 24 milhões de brasileiros. O que você acha de jogos online? Olha, na minha opinião, em relação a experiências que eu já vi de pessoas que não foram legais, eu não concordo, não acho legal. Isso aí traz um prejuízo para o ser humano. Por quê? Ele acaba com a caráter, personalidade da pessoa, onde tudo ele gasta, a vida financeira, a vida emocional, ou até mesmo a vida religiosa, tudo isso vai o quê? Só acabando com a pessoa, porque ela não é um vício de um jogo, como se fosse um vício também de uma droga.
Já joguei uma vez, mas graças a Deus só mesmo por curiosidade. Nunca mais depois, porque não compensa, né? Mas já conheço pessoas que já se endividaram, já jogaram e inclusive já até tentaram suicídio por causa de dívidas. Quais foram as mudanças que você percebeu nela, que você viu que aquilo ali já estava afetando o psicológico? É porque ela perdeu muito dinheiro, então ela tentou o suicídio. Aí devido que ela não conseguia como quitar a dívida, então ela acabou tentando cometer o suicídio. Mas graças a Deus que não conseguiu, a gente conseguiu levar ela para o hospital a tempo e deu tudo certo, graças a Deus. Eu já vi sim pessoas nesse estado mudar, mas também vi pessoas nesse estado vir falecer por conta disso. Em que momento você acredita que a aposta deixa de ser uma escolha e começa a controlar a pessoa? Literalmente quando ela perde o controle e quer mais, acaba deixando a ambição tomar conta dela mesmo, né? Passa de qual momento? Quando a pessoa perde o controle. Diversão não é, porque senão realmente não trazia um prejuízo. Então assim, a pessoa perde o controle na medida que realmente ela vai perdendo tudo, todos os dias depositando seu tempo ali, sendo que você podia ter um tempo favorável para a família ou até mesmo para o lazer, e isso acaba realmente trazendo prejuízo. Você acredita que quem está viciado nesses jogos ainda joga para ganhar ou já está preso só tentando recuperar o que perdeu e aquilo virou um vício e ela não consegue reconhecer? Eu acredito que não consegue reconhecer porque sempre fala que vai ganhar, só que, ao meu ver, em quem joga, que está do meu lado, nunca ganha, nunca consegue recuperar. Você já jogou alguma vez? Já joguei e não recomendo. Uma vez eu ganhei, só que aí eu falei, não, eu prefiro não arriscar mais, porque é sorte, né? É questão de sorte. E você acaba, tipo assim, porque quando você ganha, você acaba ficando naquela vontade de eu vou ganhar mais, vou ganhar mais, vou ganhar mais. Só que aí é que você acaba se aprofundando em dívida e perdendo. É forte, né, meu amigo e minha amiga? Eu quero que você entenda uma coisa. Enquanto você ser prisionado na sua cabeça, que você não pode, que você não é capaz, daqui a pouco o Marcos vai falar mais a respeito, que ele vai contar a história da vida dele, você nunca vai ser livre disso que está te aprisionando. Bom, 24 milhões de brasileiros fizeram pelo menos uma aposta online por Pix. Isso foi em 2024, hein? Quer dizer, só 2 anos. Quer dizer, nem 2 anos, né? 1 ano e meio. 24 milhões de brasileiros, segundo o levantamento do Banco Central. Os brasileiros movimentam entre 18 bilhões e 21 bilhões por mês em aposta online via Pix, de acordo com o Banco Central. Forte. É forte, né, Bispo? Porque o senhor vê quantas pessoas estão abrindo mão dos seus sonhos por causa de um vício. Quantas pessoas estão trancando a faculdade para jogar. Quantas pessoas estão deixando de construir sua família para jogar. Quantas pessoas estão deixando o filho passar necessidade por causa de um jogo. Mas é como o senhor estava falando, palavras negativas ela ouve com frequência. É como o senhor falava, a gente conversava antes, né, Bispo? Às vezes a pessoa ouve assim, não, é só parar. Se você quisesse parar, você pararia. Mas não é tão simples assim. A pessoa é dominada. Aliás, tem uma mulher que vai desabafar agora sobre o jogo do Tigrinho. Nesses últimos 1 ano e meio, eu acho, um pouco mais, veio esse negócio de onda do Tigrinho, né? E começou como começa. R$10, R$20. E foi, aí pagava. Depois chegou um tempo que não, só tirava. E fui emprestando, e jogando e perdendo. Às vezes ganhava. Mas me levou a isso. Hoje eu devo mais de R$100 mil. Mais de R$100 mil. Mais de R$100 mil. Entre conta e agiota mesmo. Eu pago tudinho, mas tô devendo isso. Pra vocês terem noção do que leva a pessoa. Eu devo isso, né? É muito dinheiro. Muito dinheiro que veio se acumulando.
E não tem mais de onde tirar, não tem mais nada o que fazer. Eu acabei comigo, com a minha vida. Dei um desgosto pra minha família. Pro meu relacionamento. Você que está aí fala assim, meu Deus, eu estou desta maneira. Estou preso. Não consigo me libertar. Se eu pegar o celular, ou se vir nas minhas mãos um dinheiro, eu vou direto lá no jogo do cassino, na roleta. Eu sou viciado no Tigrinho, no Betis. Para você existe uma solução. Aliás, o Marcos, que está aqui comigo, nós vamos conversar aqui com o Marcos e saber como que foi esta situação, o porquê que a cabeça dele ficou fechada. Fechada para os vícios. Marcos, conta-nos como começou essa situação, tanto do entorpecente, das drogas. Você chegou a usar que drogas? Usei todo tipo de droga, bispo. Por exemplo? Cocaína, crack, loló, maconha, cigarro, bebida. Usou a maconha também? Usava maconha todo dia, toda hora. A pedra? Pedra também. Agora, como é que você começou? Porque nós sabemos que o viciado ele sempre procura algo mais forte. Você começou usando o quê? Que tipo? Cigarro, maconha? Como foi? Comecei com cigarro, bispo. Meu pai, quando a gente era mais criança, meu pai pedia para a gente acender o cigarro no fogão. E aquilo ali, quando o cigarro ia acender, a gente puxava para o cigarro ficar mais aceso. E aquilo ali foi dando gosto na gente, a gente foi aprendendo. Com 9 anos de idade, eu já estava fumando cigarro. Com 9 anos de idade? Já estava fumando cigarro, já estava na prostituição, já tinha sexo ativo. Com 9 anos? Aí eu pergunto para você, dos 9 até com quantos anos você ficou no cigarro? Até os 26 anos. Há 26 anos. Mas você, do cigarro, você pulou para quê? Do cigarro, comecei na prostituição, né? Eu falei, chegou, masturbação. Aí, com 14, 15 anos, comecei com a maconha. A maconha já comecei com a bebida, cachaça mesmo. Mas por que você saiu do cigarro para a maconha? Influência, bicho. Já não se satisfazia mais? Influência. A influência. A influência da amizade me ensinou, me mostrava que a maconha era melhor do que o cigarro também. Tinha uma coisa melhor do que o cigarro, que era a maconha. Vinha aquelas vozes dos amigos? Vinha. O que os amigos falavam para você? Falava que a gente era careta, né? Que a gente fumava só cigarro, mas não sabia o que era bom ainda. E levava a gente para oferecer. A gente resistia um pouco, né? Com medo, eu tinha medo. Já ouviu aquela voz? Você é um jovem chato. É diferente da gente. Você é um jovem bobo. Isso porque eu trabalhava numa empresa que ela era do Estado. Então eu era estagiário lá. Trabalhava muito bem, ganhava 4 salários mesmo naquela época. Quer dizer, 4 salários naquela época é um bom dinheiro. E eu comecei a comprar minhas roupas, porque minha mãe não tinha condições de me ajudar. Eu comecei a comprar minhas coisas, microsísticas, rádio, tudo que, roupa de marca, tudo eu tinha um sonho e eu comprava. Só quando eu comecei a conhecer a droga, a maconha, eu comecei a me afundar. Me afundar, acabei esquecendo da vida que eu tinha, que minha mãe me ensinou que eu tinha que ter. E ali eu fui me afundando. Qual era a reação quando você dava ali um tapa no cigarro da maconha? Bispo, era uma sensação de paz. Paz. Você ficava anestesiado. Anestesiado, né? Ficava nas nuvens. Falava assim, viajando, né? A gente esquecia tudo. Ficava lembrando de coisas que a gente nem sabe que existe. O interessante eu estar falando do jogo aí, que quando eu tinha 14 anos, eu recebi meu salário, eu ia direto para um bar de frente a mim, onde eu trabalhava. Era na rua General Osório, ali no Terminal de Contas, eu trabalhava. Então, eu saía dali e ia direto para o videogame. Ali tinha aqueles videogame que tinha em bar, e aquilo ali eu gastava meu dinheiro todo dia ali, bispo. Você chegava a gastar mais ou menos quanto? Tudo. Somando hoje, daria quanto? Daria mais ou menos 2, 3 mil reais. Quer dizer, você nem sentiu o dinheiro ir embora. Não, comprava o que vinha na cabeça? Essa fissura de querer estar ali na maquininha de jogos. A fissura é você não aceitar perder. Não aceitar perder, quer ganhar, porque no início você começa a ganhar. No início a gente começa ganhando, e daqui a pouco ali você começa a se viciar, e se você perde, você quer recuperar. Diz que quando a pessoa olha para a tela daquelas maquininhas e vê aqueles brilhantes das luzes, aquilo deixa ela mais
entusiasmada, mais empolgada. É porque aquelas luzinhas ali, bispo, ela no início, quando o senhor joga naquelas caça-nique, eu estou falando caça-nique agora, quando você joga nela, ela te dá um dinheiro. É mesmo? Dá. Você joga ali, já caiu ali, não é pouquinho não, cai muito. Só que ela te oferece mais. Como você acertou, aí o que acontece? Você joga mais em cima daquilo ali. Aí ela fala, joga mais que você ainda está acumulando, e vai indo. Daqui a pouco você não tem mais nada. Quer dizer, você nem entende, né? Nem entende, você não vai entendendo. Eu já volto com você. Deixa eu colocar aqui um comentário da internet. Vamos colocar na tela cheia. Tem 5 minutos, é isso? Então, mas deixa eu ler primeiro aqui um comentário que nós temos aqui. Coloca na tela cheia esse comentário. Eu sou um dos que quase tiraram a vida. Perdi tudo, casamento, carro, afastei da igreja, afastei da minha filha e da família. Devo vários agiotas, devo os familiares. Estou fazendo Uber e aplicativos, das 5 da manhã até meia-noite, virando madrugada de sexta para sábado, para conseguir apenas sobreviver, pagando juros, porque não consigo quitar o total das dívidas. Só não tirei a vida porque minha mãe e minha filha não mereciam essa dor. Porque fiquei com tanta raiva de mim mesmo que nem me importaria ir para o inferno por achar que merecia pelos meus erros. É forte, né? Isso passou na tua cabeça também? Eu já perdi tudo, bispo. Tudo? Perdi no trabalho que eu trabalhava de estagiário, eu já ia ser funcionário público do Estado. Já estava tudo certo. Quer dizer, o vício fez você abrir a mão da profissão, daquele trabalho de estagiário, você já estava para ser promovido, um funcionário público. A minha chefe chamou minha mãe lá, falou que eu ia para ser promovido. Uma vez eu estava recebendo uns 10 mil reais aí por mês, 15 mil. Estaria bem. Estaria bem hoje em dia. Quer dizer, o vício fez você ficar com uma conta fechada. Porque da maconha já fui para o crack, já fui para a cocaína. Quer dizer, um vício foi puxando o outro. Porque quando né? o senhor está jogando... O senhor não. Quando a gente está jogando, aí já começa a fumar, dá aquele nervoso, começa a fumar, já pega a bebida, aí já começa a beber cerveja, aí já sai dali desesperado, já fuma droga também. Eu já conversei com alguns, me tira essa dúvida, que eles passam a ouvir até uma voz dizendo. Como é que você ouvia? Eu ouvia que eu não podia aceitar perder. Eu não podia aceitar perder, eu não podia aceitar ficar naquela situação ali. Até que chegou o ponto que eu perdi minha família, perdi emprego, perdi tudo, fiquei no fundo do poço. Hoje em dia, desde que eu estou livre, eu falo que o jogo é um caminho para o fundo do poço. É um caminho que, se a pessoa não se apegar a algo maior, é o caminho da morte. É o fundo do poço. E tem mais coisa ainda que a gente não consegue... Porque se a gente falar aqui o que acontece na vida da gente quando a gente entra no vício, bispo, é tanta coisa. Somando tudo, quanto você vê que mais ou menos você gastou? Vamos começar aí com a maconha, cocaína, a pedra de crack, bebida, somando assim, e sem entrar no caça-níquel, nos jogos, nas apostas. Uns 300 mil. 300 mil reais por aí. É muito dinheiro. Está muito bem hoje. Muito melhor do que eu estou, né? Quer dizer, como o vício cega a pessoa, né? Cega. Faz a pessoa ficar totalmente anestesiada. Ela fica orgulhosa. A pessoa fica orgulhosa. Mas por quê? Ela briga com a família está falando pro bem dela. As pessoas que amam ela estão falando pro bem dela, para ela... Quando você ouvia a sua mãe, ou a sua esposa, ou o filho falar, o que passava dentro de você? Eu nem ia para casa, bispo. Não ia para casa? Eu ficava na rua. Por quê? Para não ouvir. Você achava que você estava certo? Porque eu não queria, minha mãe, eu nunca respondia minha mãe. Se ela falasse comigo, eu ia debater de frente com ela, então eu não ia para casa. Se o dinheiro tocasse na palma das mãos, como é que você ficava? Eu ia para a boca de fumo. Dava abstinência, fissura? Abstinência, fumava tudo. Tudo? Eu já teve uma época, bispo, que a gente fechou uma casa. Que isso? Fechamos uma casa, ficamos lá em 4 pessoas, fumando a noite toda, o dia todo, virou outro dia, fumando droga, cheirando cocaína, bebendo. E chegar em casa ainda, pegar a mulher e bater nos filhos, achando que você está certo, né? Chegava lá para ela reclamando, não tem nada para o seu filho comer, não tem nada na sua casa. Aí você acha cheio de razão, já cai para cima, já fica nervoso, aquela abstinência doida. Marcos, cigarro, maconha, cocaína, crack,
bebida, apostas, jogos, caça-níquel. Teve solução para ele? Vamos ao intervalo. Estamos apresentando o podcast Você Pode. Crescendo numa comunidade do Rio de Janeiro, Michael não teve uma vida fácil. O senhor lembra quando eu, a mãe e a Michelle, a gente foi pra praia catar latinha pra conseguir comprar comida? Isso é coisa do passado, Michael. Então por que a gente sofre com isso até hoje, pai? Até quando tu vai bancar de mãozinha, menor? Todo mundo aqui é bandido. Também é. Vamos ver até quando que tu vai evitar o inevitável. Mas depois de um acontecimento cruel, a questão não era mais sobre buscar uma vida melhor, já que para ele... Melhor não é suficiente. Tiro, correria e muita ação serão os caminhos por onde revelações profundas a respeito de conflitos mais comuns do que se imagina virão à tona. E assim como cada pessoa da vida de Michael, você também vai se perguntar: até onde ele vai? Que já está disponível no Univer Vídeo. Voltamos a apresentar o podcast Você Pode. Bom, estou pensando seriamente em tirar minha vida. Não consigo mais viver com esse vício maldito. Não consigo mais trabalhar. Não consigo mais conviver em sociedade. Usei cheque especial, todos os meus cartões de crédito, fiz empréstimos em banco, vendi minha moto e perdi tudo em apostas esportivas. Deus me dê forças para não fazer o que eu venho pensando há um mês. Presta atenção, amiga que enviou esse comentário. Olha aqui para mim. O Marcos vai olhar para a câmera como se estivesse olhando nos teus olhos. E ele vai começar a falar para você como ele conseguiu abrir a cabeça, mudar os horizontes, ser livre da abstinência de entorpecentes, drogas alheias, como cigarro, bebida, pedra, crack, o pó. Você que está aí é um usuário ou um traficante. Você foi vítima do vício. Cada palavra, eu tenho certeza que a sua mente vai abrir e você vai ver que você pode. Você pode abrir a sua mente, porque para o vício existe cura, existe solução. Por favor, Marcos. O que eu fiz é que meus olhos abriu e eu descobri que dentro de mim existia uma fé. Às vezes não, o vício, ele faz a gente ficar cego, a gente não enxergar o que é bom para nós. E Deus deixou uma fé para cada ser humano. E foi essa fé que começou a me despertar. E eu comecei a ouvir palavras de fé, homens de Deus falando para mim. E eu comecei a descobrir dentro de mim que tinha uma força maior do que o vício, que era a minha fé. Eu comecei a usar a fé nesse Deus Todo-Poderoso. Comecei a obedecer, comecei a pegar a palavra começou a me dar direção, e eu comecei a buscar mais direção, porque eu já não tinha mais, ninguém queria mais saber de mim, todo mundo já tinha me abandonado, minha mãe, minha mulher, meus filhos, meus irmãos, eu estava sozinho. Então só a palavra de Deus que me acolheu. Então nesse momento que eu comecei a usar minha fé, eu comecei a ver que eu podia ter a solução para a minha vida, que eu tinha jeito, e comecei a buscar, comecei a pegar direção, os homens que eram transformados, eu comecei a ver onde eles começaram, o que eles fizeram, e eu me libertei. Quando eu me libertei, eu vi uma paz que eu nunca tinha visto na minha vida, que é o Espírito Santo. Quando eu recebi esse poder de Deus, eu comecei a ver que a vida era completamente diferente do que eu vivia. Eu andava na escuridão achando que era luz.
né? Quando eu descobri que era a luz de verdade, hoje eu sei que é a escuridão. Quando nós estávamos envolvidos nas drogas, na bebida, nos jogos, a gente estava dentro de uma escuridão, parece que dentro de uma sala presa, que você não consegue sair. E quando você dá aquele embate, aquela revolta, que você não quer mais isso, não é se matar, não é destruir sua vida, é procurar uma solução para você melhorar. Então eu procurei a fé, e a fé me ajudou. Hoje eu estou aqui liberto, hoje eu trabalho de telecomunicação, sou técnico em telecomunicação. Hoje Deus me deu paz primeiramente, não preciso de droga, não preciso de bebida, não preciso de jogo, não preciso de prostituição, não preciso de nada. Hoje eu tenho uma esposa. Legal, bispo, que esse dia eu estava... Esse dia eu cheguei em casa do serviço. Ai, Jesus. Cheguei em casa do serviço, aí entrei no meu quarto, eu vi minha cama limpinha, lençol limpinho, cheirosinho. Eu vi aquele chão brilhando, assim, cheirosa, que minha esposa tinha preparado aquela cama para mim. Eu estava tão cansado de serviço. Eu vi aquele quarto bonitinho, arrumadinho, tudo cheirosinho, ar-condicionado ligado. Passou um filme na tua cabeça? Nossa Deus, bispo. Nossa Deus, aquele dia eu falei, meu Pai do céu, o que o senhor fez na minha vida? Eu lembrei de onde eu estava. Uma vez um amigo me pegou no meio da rua, mijado. Outro dia ele falou comigo, eu nem acreditei. E essa cama de cheirosinha, lençol tudo limpinho, toalha pronta, amor, seu banho está pronto. Sua janta está pronta. Eu falei, meu Deus do céu. Hoje todo dia eu tenho isso. Hoje mudou tudo. Nosso Pai. Você encontrou aquele que abriu a sua mente. Deus, você é poderoso demais. Essas fotos que você vê agora do Marco, a esposa, as filhas, passeando, hoje ele tem uma nova vida. O que o autor que transforma mente e coração deu 1000 vezes mais do que o vício tirou na vida dele. Vício tem cura. Vício cura. Isso que eu estou falando é simples para muita gente, né? Ver casa limpinha, mas para mim não é. Bispo, eu chegava em casa, assim que minha família toda me abandonou, eu não penteava mais cabelo, não tomava mais banho, eu estava na depressão, né, por causa das drogas, e eu morava sozinho, ninguém queria saber de mim mesmo. E eu chegava em casa, a casa toda fedendo a estrumo, a mídio, tudo sujo, eu não tinha banho, eu ficava dias sem tomar banho. Quando eu vi aquilo ali na minha frente, eu falei, meu Deus, uma coisa simples, mas uma coisa que me fez eu lembrar que Deus me tirou do fundo do poço. Dignidade. Dignidade. Cabeça erguida. Homem de Deus, homem, pai de família, bom esposo. Eu garanto que eu sou um bom esposo, não precisa minha esposa falar que eu mostro para ela que eu sou um bom esposo, um bom servo, graças a Deus, um bom funcionário. Um bom pai. Esses dias, o meu chefe lá, o meu supervisor chegou para mim, você é meu camisa 10. Falei, meu Deus, essas coisinhas assim, bispo. O que era desprezado. Desprezado. Quantos não você ouvia? Muitos. Você não pode, você não presta. Ninguém queria me dar emprego mais não, bispo. Você não vale nada. Nada. Ninguém queria me dar moradia, ninguém queria ficar perto de mim, não. Uma vez um evangelista chegou para mim e falou assim, tem uma pessoa que falou que quando te viu, ela corria, quando ela te via. Essa alma é do Senhor. Falou bem assim para mim. Eu falei, é minha mesmo, vou atrás dela. Porque ela me via correr, porque o medo de mim. Eu era tipo um monstro. Bom, você pode mudar a sua mente, ter mãos firmes. Você pode ser um vencedor. Nesta mesa, nós vamos mostrar para você. A sua conta está fechada, a conta do Marcos foi aberta. Uma nova vida, uma nova família, bom pai, bom marido, bom funcionário, além de tudo, dignidade. Vamos ao intervalo aqui no programa e já voltamos. Estamos apresentando o podcast Você Pode. Procurando algo interessante para assistir? Não procure mais. O Univervídeo está repleto de conteúdo cristão para você e sua família. Mas
Mas o que é a Univervídeo? É uma plataforma digital, ou seja, um lugar na internet no qual você tem acesso a filmes, séries, palestras e as principais reuniões do Templo de Salomão. Sabia que no Univervídeo você pode tirar um tempo com sua família para ver filmes como A Prova de Fogo... Era ingrata e egoísta! E Mãos Talentosas? O hospital quer que eu viaje até a Alemanha para examiná-los. Agora, se você precisa de uma ajuda para a sua vida amorosa, os professores da Escola do Amor, Renato e Cristiane Cardoso, também estão no Univervídeo com conselhos para solteiros e casados. Em um casamento sadio, vocês deveriam poder Não fique de fora. Assine agora mesmo univervideo.com. Voltamos a apresentar o podcast Você Pode. Bom, voltamos com o programa A Conta Não Fecha, né, pastor? Muitas pessoas estão vivendo essa realidade, né? A conta dela, que ela esperava que fecharia, que daria tudo certo no início, mas ela se deparou com uma situação bem diferente. E aquilo que o senhor comentou agora é aquilo que o Marcos disse, né? Que ele chegou até a ganhar ali na máquina de caça-níquel. Havia uma esperança. Ganhei muito. Quando ele jogava, perdia tudo. Quer dizer, e aquilo ali foi envolvendo ele de tal maneira, como ele disse, eu fiquei orgulhoso. E ele não viu que estava se afastando da família, se afastando do trabalho, perdendo e só perdendo. Aliás, eu tenho aqui um comentário muito forte. Ó. Graças a Deus, faz 1 ano que me libertei por decisão própria e com a ajuda de Deus. Deus sempre acima de tudo. Pois percebi que estava tirando da minha família para jogar. E eu estava obcecada, você vê, uma mulher, né? Por esses jogos. Graças a Deus, nunca mais joguei. Faz 1 ano e agora estou na luta para tirar minha mãe desse vício. O senhor vê que envolveu também a família, né? Não é apenas a pessoa. O mal que se estende. Se estende para a família e são pessoas que envolvidas nesse mesmo sofrimento, né? A gente fala do viciado, mas é a família que também se depara com isso e vê essa situação, vê aquele familiar indo para um caminho destrutivo, de destruição, e não pode fazer, fica impotente diante dessa situação. Então, o que fazer diante dessa conta que não fecha, né? Somente a pessoa buscando algo maior. Algo que possa liberar a mente, né? O viciado ele tem que receber a extração da mente. Aliás, nos próximos programas nós vamos falar mais a respeito disso. Você pode já enviar esse link nessa segunda-feira, hoje, dia 2, não é isso? Dia 2 de agosto, nós estamos aqui com esse programa. Começamos o podcast aqui, direto do Estado do Espírito Santo, para todo o Estado. Gostaria que você enviasse o link, ela pode enviar para um familiar, para um amigo, como a nossa amiga aqui que está lutando para tirar a mãe desse vício dos jogos. Você envia. Qualquer tipo de vício é prejudicial. E os assuntos aqui vão trazer à tona uma realidade e também uma saída, uma porta de saída, de uma forma que venha não só melhorar ou amenizar. Nós trouxemos aqui o Marcos, que ele saiu completamente de uma situação, humanamente, quem via a situação do Marcos caído, com a família destruída, a vida econômica destruída, mas hoje é uma nova criatura, uma nova pessoa. Então, essa porta de saída vai ser trazida aqui no podcast. No próximo programa, eu vou vir com uma pessoa que foi traficante. O quê? Um traficante? Sim. Começou como usuário e começou como líder de uma biqueira, de uma boca de fumo, tendo várias tendas, várias lojas, mas o Ser Supremo, o Deus maior, alcançou essa pessoa. Que Deus ilumine a sua vida, que Deus abra a sua mente. Chegamos ao final do programa Cabeça Fechada.